O sol castigava o centro-oeste brasileiro naquela tarde de sábado. Em uma fazenda nos arredores de Goiânia, os preparativos para o Encontro das Lendas Sertanejas estavam a todo vapor. Tratava-se de um dos maiores festivais de música sertaneja do ano, reunindo artistas de diferentes gerações para celebrar o gênero que conquistou o Brasil. Leonardo observava a montagem do palco principal de dentro de seu trailer personalizado. Aos 61 anos, conservava a postura altiva e o carisma que o transformaram em um dos maiores nomes da música brasileira. Vestia uma camisa de botões azul marinho, calça jeans escura e as inconfundíveis botas de couro. No pulso, um relógio de ouro que ganhara após vender 1 milhão de cópias de um de seus discos mais famosos com o irmão Leandro. Parece que vai ser maior que no ano passado, comentou Eduardo Costa, que havia chegado minutos antes e foi recebido com um abraço caloroso por Leonardo. O povo não esquece as raízes, respondeu Leonardo com um sorriso sereno. Podem inventar qualquer modinha, mas o sertanejo de verdade permanece. Eduardo concordou com um gesto, enquanto servia-se de uma água mineral. Viu a programação final. Houve algumas mudanças de última hora. Leonardo franziu a testa. O que mudanças? Amado Batista foi incluído como atração surpresa. Vai fazer um show completo antes do encerramento. A expressão de Leonardo endureceu quase imperceptivelmente. Ele e Amado Batista nunca haviam tido um relacionamento próximo. Apesar de décadas de carreira em trajetórias paralelas, não se tratava exatamente de uma rivalidade declarada, mas de diferenças artísticas e pessoais que, com o tempo, criaram um distanciamento cordial entre eles. Anda interessante, respondeu Leonardo, tentando manter a neutralidade na voz. Não sabia que ele estava confirmado. Foi decidido há 2 dias. A produção não te avisou? Aparentemente não, disse Leonardo, pegando o celular para verificar mensagens que poderia ter perdido. O celular mostrava 3 chamadas não atendidas de Romero Ribeiro, o produtor-geral do festival. Também havia uma mensagem de texto. Leonardo, precisamos conversar sobre a programação. Houve ajustes. Me liga quando puder. Nesse momento, batidas na porta do trailer interromperam a conversa. Era Romero, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e o semblante de quem não dormia adequadamente há dias. Leonardo, estava justamente tentando falar com você, disse, entrando no trailer após o consentimento do cantor. Eduardo, tudo bem? Seu show está confirmado para as 20h. Eduardo assentiu e, percebendo que a conversa seria delicada, despediu-se. Vou verificar alguns detalhes com minha equipe. Nos vemos mais tarde. Quando ficaram a sós, Romero sentou-se em frente a Leonardo, claramente desconfortável. Então, Leonardo, tivemos algumas mudanças na programação. Já soube, Amado Batista está no festival. Romero ajustou a postura. Sim, foi uma solicitação dos patrocinadores principais. Eles queriam ampliar o leque de artistas da antiga guarda. E qual é o horário dele? Perguntou Leonardo, já antecipando a resposta. Ele vai entrar às 22h. Um show completo de 1h30. Leonardo respirou fundo. Seu horário original era às 20h30, como penúltima atração antes do encerramento com Chitãozinho e Chororó. E eu? Você passa para as 23h45, respondeu Romero, evitando contato visual direto. Ainda é um horário nobre, praticamente encerrando a noite junto com Chitãozinho e Chororó. Leonardo levantou-se lentamente, caminhando até a pequena geladeira do trailer para pegar uma água. O silêncio tornou-se pesado, enquanto ele processava a informação. Não era apenas uma questão de horário, era uma questão de respeito. Mudanças desse tipo, tão em cima da hora e sem consulta prévia, não eram comuns quando se tratava de um artista do seu calibre. E se eu não concordar? Perguntou finalmente com voz controlada. Romero engoliu em seco. Leonardo, você sabe como funcionam esses eventos. Os patrocinadores,
Os patrocinadores sabem quem atrai público, interrompeu Leonardo. Quantos discos de diamante Amado Batista tem? Não é uma questão de comparação, tentou argumentar Romero. É uma questão de diversificar o show. Vocês têm públicos complementares. Leonardo respirou fundo, controlando a frustração. Em 4 décadas de carreira, aprendera que certos embates não valiam o desgaste, mas também aprendera a valorizar seu espaço e respeito. Tudo bem, Romero. Farei meu show às 23h45, mas quero isso formalizado por escrito, com garantia de que meu tempo não será reduzido. 1 hora completa, como acordado inicialmente. Romero levantou-se, visivelmente aliviado por não enfrentar maior resistência. Claro, Leonardo, vou providenciar o documento e te enviar em seguida. E obrigado pela compreensão. Quando o produtor saiu, Leonardo permaneceu em silêncio, olhando pela janela do trailer para o movimento crescente no local do festival. Centenas de trabalhadores montavam estruturas, técnicos ajustavam equipamentos de som e as primeiras barracas de comida e bebida começavam a funcionar. Seu celular tocou. Era seu filho, Zé Felipe. Pai, acabei de saber da mudança na programação. A Virgínia viu no Instagram do festival. Você está bem com isso? Leonardo sorriu levemente. A preocupação do filho era genuína e isso aquecia seu coração, especialmente após os desentendimentos que haviam superado recentemente. Estou, filho. São ossos do ofício. O importante é o show que entregamos para o público. Tem certeza? Posso ligar para alguns contatos e... Não precisa, interrompeu Leonardo com serenidade. Algumas batalhas escolhemos não lutar. Após desligar, Leonardo chamou seu empresário e sua equipe para uma reunião rápida. Precisavam ajustar detalhes do show para o novo horário. Repertório, iluminação, efeitos especiais. Como profissional que era, asseguraria que tudo estivesse perfeito, independentemente das circunstâncias. O que ninguém sabia é que, apesar da aparente tranquilidade, Leonardo estava elaborando mentalmente uma forma de transformar aquela situação em algo memorável, não por conflito ou escândalo, mas por uma demonstração de classe e talento que apenas os verdadeiros grandes artistas são capazes de oferecer. À medida que a tarde avançava e os primeiros fãs começavam a chegar ao local do festival, circulou a notícia de que Amado Batista havia chegado com sua equipe. Seu trailer estava posicionado estrategicamente longe do de Leonardo, uma decisão deliberada da produção para evitar possíveis constrangimentos. O festival estava prestes a começar e, com ele, uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. O Encontro das Lendas Sertanejas começou pontualmente às 16h, com apresentações de novos talentos e artistas de médio porte. A área VIP dos bastidores, reservada para os artistas principais, suas equipes e convidados especiais, fervilhava com a energia característica dos grandes eventos. Leonardo havia optado por chegar cedo, como era seu costume. Gostava de sentir a atmosfera do local, conversar com os técnicos e músicos de apoio e, principalmente, dar atenção aos fãs especiais que conseguiam acesso aos bastidores através de promoções ou convites. Em uma sala especialmente preparada para a recepção dos artistas, Leonardo conversava animadamente com Chitãozinho e Chororó, seus amigos de longa data. Os três relembravam histórias dos anos 90, quando a música sertaneja vivia seu primeiro grande boom nacional. Vocês lembram daquele show em Barretos, quando o palco quase desabou? Perguntava Chitãozinho, rindo. Como esquecer? Respondeu Leonardo. O Leandro ficou tão assustado que pulou nos meus braços como uma noiva. Os três caíram na gargalhada, atraindo olhares curiosos dos presentes. Era uma cena que ilustrava perfeitamente a camaradagem entre os grandes nomes que ajudaram a moldar o gênero. Foi nesse momento que Amado Batista entrou na sala, acompanhado por seu empresário e 2 seguranças. Aos 70 anos, mantinha a elegância característica, vestindo um terno azul claro, impecavelmente cortado,
contrastando com os trajes mais casuais e country dos outros artistas presentes. O burburinho na sala diminuiu momentaneamente. Todos sabiam da mudança repentina na programação e da consequente alteração no horário de Leonardo. A tensão no ar era palpável. Chitãozinho e Chororó, demonstrando a diplomacia de quem conhece bem os meandros da indústria, foram os primeiros a cumprimentar o recém-chegado. "Amado, que surpresa boa te ver aqui", disse Chororó, estendendo a mão. "O festival ganhou ainda mais brilho com sua presença", complementou Chitãozinho. Amado Batista sorriu, retribuindo os cumprimentos com educação formal. Seus olhos, porém, buscavam Leonardo, que permanecia no mesmo lugar, observando a cena com expressão neutra. Após trocar algumas palavras com a dupla, Amado caminhou em direção a Leonardo. O ambiente parecia congelar ao redor deles. "Leonardo", disse Amado, estendendo a mão. "Quanto tempo?" Leonardo aceitou o cumprimento, mantendo a compostura profissional que sempre o caracterizou. "Amado, bem-vindo ao festival." O diálogo curto e formal estabeleceu o tom do encontro. Não havia hostilidade explícita, mas tampouco havia a camaradagem calorosa que Leonardo demonstrava com outros colegas. "Soube que houve algumas alterações na programação", comentou Amado, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Espero que não tenha causado inconvenientes." "De forma alguma", respondeu Leonardo, com uma calma estudada. "O público é quem importa. Eles merecem o melhor show possível, independente da ordem das apresentações." Amado assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta diplomática. "Concordo plenamente. No final, somos todos servos da música e do público que nos acompanha há tantos anos." A conversa poderia ter terminado ali, com aquela troca cordial de palavras vazias. Porém, o empresário de Amado aproximou-se, sussurrando algo em seu ouvido que fez o cantor franzir o senho. "Leonardo", disse Amado, após alguns segundos de consideração, "meu produtor musical gostaria de discutir uma ideia com você. Talvez possamos fazer uma participação especial no show um do outro." O público adoraria ver dois veteranos dividindo o palco. A proposta pegou Leonardo de surpresa. Nos mais de 30 anos, em que ambos haviam dominado cenas distintas da música brasileira, jamais haviam colaborado artisticamente. "Uma participação especial?", repetiu Leonardo, ganhando tempo para processar a ideia. "Sim", confirmou o Amado. "Talvez eu possa cantar 'Pense em mim e com você', e você poderia se juntar a mim em 'Secretária'. Seriam dois momentos históricos nesta noite." Leonardo considerou a proposta por alguns instantes. Por um lado, a ideia tinha seu mérito artístico e comercial. Por outro, havia algo no timing e na forma da proposta que soava estratégico demais, quase oportunista, considerando as circunstâncias. "É uma ideia interessante", respondeu finalmente. "Vamos pedir que nossos diretores musicais conversem sobre os detalhes técnicos. Se for viável, por que não?" Amado sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Excelente. Minha equipe entrará em contato com a sua ainda hoje." Quando Amado se afastou para cumprimentar outros artistas presentes, Chitãozinho aproximou-se de Leonardo. "Tem certeza disso, amigo?", perguntou em voz baixa. "Você sabe como ele é controlador com seus shows." Leonardo deu um leve sorriso. "Às vezes, precisamos dançar conforme a música, não é? Vamos ver no que dá." A tarde avançava, e os primeiros shows principais começavam a acontecer. Do camarim, Leonardo podia ouvir a multidão cantando em uníssono com os artistas que se apresentavam. Era um público caloroso, típico do interior brasileiro, gente que viajava quilômetros, economizava por meses para estar ali, celebrando a música que embalava suas vidas. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu filho, Zé Felipe. "Pai, acabei de ver que anunciaram uma possível participação sua no show do Amado Batista. É verdade isso?" Leonardo franziu o senho. A notícia havia vazado rapidamente, antes mesmo que qualquer decisão concreta fosse tomada. "Estamos conversando sobre isso", respondeu,
Como você soube, está em todos os sites de fofoca e nas redes sociais já estão especulando sobre uma reconciliação histórica entre os rivais. Leonardo suspirou profundamente. A máquina midiática já estava em pleno funcionamento, criando uma narrativa que pouco tinha a ver com a realidade. Ele e Amado nunca foram exatamente rivais. Apenas seguiram caminhos artísticos diferentes, com estilos e públicos que se sobrepunham apenas parcialmente. Naquele momento, seu diretor musical, Paulinho, entrou no camarim com expressão preocupada. Leonardo, precisamos conversar. Acabei de me reunir com a equipe do Amado Batista. E então, chegaram a um acordo sobre as participações especiais? Paulinho hesitou, visivelmente desconfortável. Na verdade, eles têm algumas condições. Que tipo de condições? Perguntou Leonardo, já antecipando problemas. Eles querem que você cante apenas no show dele, não o contrário. E querem aprovar antecipadamente qualquer fala sua no palco. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Então, para a surpresa de Paulinho, começou a rir. Uma risada genuína, sem amargura. Algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Comentou, mais para si mesmo do que para o diretor musical. O que você quer que eu responda a eles? Perguntou Paulinho, ainda confuso com a reação. Leonardo levantou-se, ajustando o chapéu característico. Diga que agradecemos a proposta, mas que preferimos manter os shows separados, como originalmente planejado. É melhor assim. Enquanto Paulinho saía para transmitir a mensagem, Leonardo olhou pela janela do camarim para o festival em pleno andamento. Milhares de pessoas dançavam, cantavam e celebravam a música sertaneja sob o céu estrelado do centro-oeste brasileiro. No final, era isso que importava, a música e as pessoas que a amavam. Todo o resto era apenas ruído temporário. O que Leonardo não sabia é que a recusa educada à proposta de Amado Batista seria apenas o início de uma noite cheia de reviravoltas inesperadas. O céu sobre o festival transformava-se em um gradiente de laranja e púrpura enquanto o sol se punha no horizonte goiano. Os shows da tarde haviam sido um sucesso, e a energia da multidão apenas aumentava com a chegada da noite. Estimativas da produção indicavam mais de 60 mil pessoas presentes, um recorde para o evento. No camarim principal, reservado para os artistas de maior renome, Leonardo ajustava os últimos detalhes de seu figurino com a ajuda de seu assistente pessoal, Ricardo. Optara por um visual clássico, mas com toques contemporâneos. Camisa preta de seda com detalhes em prata nas mangas, calça jeans escura de corte moderno e as inconfundíveis botas de couro trabalhado à mão. As redes sociais estão bombando com os rumores sobre você e Amado Batista, comentou Ricardo, enquanto arrumava a gola da camisa de Leonardo. Já estão chamando de a reconciliação do século. Pá. Leonardo balançou a cabeça, entre divertido e resignado. Difícil reconciliar algo que nunca esteve formalmente rompido. Somos apenas dois artistas que seguiram caminhos diferentes. Mas o público adora uma boa história de rivalidade, insistiu Ricardo. Ajuda a vender, não é? Talvez, concedeu Leonardo. Mas a essa altura da carreira, prefiro que falem da minha música, não de supostos desentendimentos com colegas. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Era Romero, o produtor do festival, com expressão tensa. Leonardo, podemos conversar um minuto? Com um gesto, Leonardo dispensou Ricardo e indicou que Romero entrasse. O produtor parecia ainda mais estressado do que pela manhã. O que houve agora? Perguntou Leonardo, já antecipando mais problemas. Romero hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Houve uma solicitação da equipe do Amado Batista. Eles pediram para usar alguns elementos do seu show. Que elementos? O telão central e o sistema de iluminação especial que você trouxe. Eles argumentam que, como você se apresentará depois, seria mais prático manter a mesma estrutura. Leonardo respirou fundo, controlando a irritação crescente.
Aqueles equipamentos haviam sido trazidos especificamente por sua equipe, transportados em caminhões próprios, instalados por técnicos de sua confiança. E você disse que precisaria consultar você, respondeu Romero rapidamente. É sua estrutura, sua decisão. Leonardo caminhou até a janela do camarim, observando a multidão que se aglomerava em frente ao palco principal. Em mais de 4 décadas de carreira, aprendera a escolher suas batalhas com sabedoria. Eles podem usar, disse finalmente, com 2 condições. Meus técnicos operam os equipamentos e nada pode ser alterado na programação pré-definida para meu show. Romero suspirou, visivelmente aliviado. Obrigado, Leonardo. Vou informá-los imediatamente. E Romero, chamou Leonardo quando o produtor já estava na porta. Esta é a última concessão. Estamos entendidos? O produtor assentiu rapidamente antes de sair. Leonardo voltou sua atenção para o espelho, ajustando o cinto com a fivela personalizada que ganhara de presente de seus músicos no aniversário de 60 anos. Ricardo retornou ao camarim, trazendo uma garrafa de água e pastilhas para a garganta. Problema resolvido? Perguntou, percebendo a expressão pensativa de Leonardo. Por enquanto, respondeu o cantor, mas tenho a sensação de que a noite ainda nos reserva surpresas. Enquanto isso, no outro extremo da área dos bastidores, Amado Batista reunia-se com sua equipe. Diferentemente do camarim simples, mas elegante de Leonardo, o espaço de Amado havia sido completamente transformado. Cortinas de veludo cobriam as paredes, arranjos de flores brancas decoravam cada canto, e uma iluminação especial criava uma atmosfera quase teatral. Então ele concordou em ceder os equipamentos? Perguntava Amado a seu empresário, Marcos Fonseca. Sim, mas com condições. Os técnicos dele operam tudo. Amado assentiu, satisfeito, justo. E quanto à outra questão? Marcos hesitou. Ainda estamos negociando. A produção está relutante em fazer mais alterações na programação. Continue insistindo, instruiu Amado. É importante que tudo ocorra conforme planejamos. Do lado de fora, os shows continuavam. Eduardo Costa encerrava sua apresentação sob aplausos entusiásticos. Seguindo a programação, Amado Batista seria o próximo a subir ao palco, seguido por Leonardo e, finalmente, Chitãozinho e Chororó, encerrando a noite. No corredor que levava aos camarins, um encontro inesperado ocorreu. Leonardo, a caminho da área de alimentação para os artistas, cruzou com Amado, que se dirigia ao palco para os últimos ajustes antes de seu show. Por um momento, os dois se encararam em silêncio. Foi Amado quem falou primeiro. Leonardo, soube que você gentilmente concordou em compartilhar seus equipamentos. Obrigado pela cortesia. Não há de quê, respondeu Leonardo com educação profissional. Afinal, estamos aqui pelo mesmo motivo, dar o melhor show possível para o público. Amado sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Exatamente. A propósito, é uma pena que a ideia das participações especiais não tenha se concretizado. O público adoraria. Talvez em outra ocasião, respondeu Leonardo diplomaticamente, com mais tempo para ensaios adequados. Claro, claro, concordou Amado. Então, como se a ideia acabasse de ocorrer-lhe, acrescentou. Sabe, eu estava pensando, por que você não faz uma participação rápida no final do meu show? Algo simples, sem necessidade de grandes ensaios. Apenas para dar ao público esse momento histórico. Leonardo percebeu a estratégia. Um convite feito pessoalmente seria mais difícil de recusar do que um transmitido por intermediários. Aprecio o convite, Amado, respondeu com cuidado. Mas prefiro manter o foco no meu próprio show. Esta noite é especial para todos nós, e cada um merece seu momento exclusivo no palco. A expressão de Amado endureceu quase imperceptivelmente. Como preferir. A oferta continua aberta, caso mude de ideia. Com um aceno educado, os dois seguiram seus caminhos.
Leonardo, porém, não conseguia afastar a sensação de que aquela conversa aparentemente cordial escondia algo mais. Retornando ao seu camarim, encontrou uma surpresa aguardando-o. Seu filho, Zé Felipe, havia chegado ao festival acompanhado por Virgínia Fonseca e as netas de Leonardo. "Pai!" exclamou Zé Felipe, abraçando-o calorosamente. "Viemos te dar um apoio moral." Leonardo sorriu, genuinamente emocionado com a presença da família. "Vocês não precisavam se incomodar. Já vi tantos festivais que perdi a conta. Este é diferente", respondeu Virgínia, enquanto as crianças corriam para abraçar o avô. "Todo mundo está comentando sobre a situação com o Amado Batista. Achamos que seria bom estar aqui." Leonardo agachou-se para abraçar as netas, sentindo o coração aquecer com o carinho das crianças. "Mas como está o clima lá fora?" perguntou, dirigindo-se ao filho. "Intenso", respondeu Zé Felipe. "Tem gente com cartazes dos dois, alguns pedindo colaborações, outros escolhendo lados. A mídia está alimentando essa história de rivalidade." Leonardo balançou a cabeça, levantando-se. "Sempre foi assim, quando faltam histórias reais, inventam narrativas." Nesse momento, Ricardo entrou apressadamente no camarim. "Leonardo, você precisa ver isso." Ele estendeu um tablet, mostrando uma transmissão ao vivo do palco principal. Amado Batista acabava de iniciar seu show, e as primeiras palavras que dirigiu ao público foram: "Boa noite, Goiânia. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque hoje vamos ter um momento histórico. Mais tarde, Leonardo se juntará a mim neste palco para uma surpresa especial." Leonardo congelou, olhando incrédulo para a tela. Zé Felipe soltou um palavrão baixinho, enquanto Virgínia cobria a boca em choque. "Ele não fez isso", murmurou Leonardo, a voz calma contrastando com a tempestade em seus olhos. Ricardo já estava ao telefone, contactando a produção do festival. Zé Felipe colocou a mão no ombro do pai. "E agora?" perguntou, preocupado com a reação do público quando a surpresa especial não acontecesse. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, avaliando a situação. Então, para surpresa de todos, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Agora, respondeu com uma tranquilidade que desconcertou os presentes: "Vamos ver quem realmente entende de show business." O show de Amado Batista prosseguia a pleno vapor. Do camarim, Leonardo podia ouvir a multidão cantando em uníssono os grandes sucessos do artista. O anúncio sobre uma suposta participação especial havia criado uma expectativa palpável. Nas redes sociais, vídeos do momento já viralizavam, com comentários especulando sobre a reconciliação histórica. Ricardo retornou de uma rápida reunião com a produção do festival, a expressão tensa, revelando que as notícias não eram boas. "E então?" perguntou Leonardo, que mantinha uma calma surpreendente diante da situação. "A produção está em pânico", relatou Ricardo. "Romero tentou falar com o empresário do Amado, mas ele alega que houve um mal-entendido, que Amado entendeu que você havia aceitado o convite para a participação especial." Zé Felipe, que permanecia ao lado do pai, não conteve a indignação. "Mal-entendido? Isso foi claramente calculado." Leonardo ergueu a mão, pedindo calma. "E o que a produção sugere?" Ricardo hesitou antes de responder. "Eles gostariam que você reconsiderasse. Para evitar constrangimentos e decepção do público." Um silêncio pesado instalou-se no camarim. Virgínia, que tentava manter as crianças entretidas em um canto, trocou um olhar preocupado com o marido. Leonardo levantou-se lentamente, caminhando até a janela que dava vista para o palco principal. Lá embaixo, sob luzes coloridas e efeitos especiais, ironicamente, operados por sua própria equipe técnica, Amado Batista comandava a multidão com a desenvoltura de quem dominava os palcos há décadas. "Quantas músicas faltam para o fim do show dele?" perguntou Leonardo, sem desviar o olhar da cena. "Pelo roteiro original, cerca de 4, respondeu Ricardo, consultando o cronograma no tablet. Mas ele já está 15 minutos além do tempo previsto." Leonardo assentiu, pensativo. Então,
para surpresa de todos, começou a trocar de roupa, optando por um figurino diferente do que havia separado inicialmente. Uma camisa branca simples, sem os bordados e apliques característicos, jeans tradicional e o chapéu que o acompanhava há anos. "Pai, o que você vai fazer?" perguntou Zé Felipe, preocupado. Leonardo terminou de se vestir antes de responder. "Vou resolver isso da maneira que aprendi com seu tio Leandro, com classe e profissionalismo." Dirigiu-se à porta, mas parou ao ser chamado por Virgínia. "Leonardo, tem certeza? Não precisa ceder à pressão." O cantor sorriu, com uma serenidade que contrastava com a tensão do ambiente. "Não estou cedendo, Virgínia. Estou escolhendo como quero ser lembrado nesta história." Acompanhado apenas por Ricardo, Leonardo deixou o camarim e dirigiu-se aos bastidores do palco principal. No caminho, diversos artistas, técnicos e funcionários do festival observavam-no com expressões que variavam entre preocupação, curiosidade e admiração. Nos bastidores, a equipe de Amado Batista demonstrou surpresa evidente ao ver Leonardo aproximando-se. O empresário do cantor, Marcos Fonseca, rapidamente se adiantou. "Leonardo, que bom que decidiu aceitar o convite", disse com entusiasmo exagerado. "Amado ficará feliz em saber." "Não tomemos conclusões precipitadas", respondeu Leonardo com educação firme. "Vim conversar diretamente com Amado, assim que ele terminar esta música." No palco, Amado encerrava uma de suas baladas mais conhecidas, recebendo aplausos entusiasmados. "Goiânia!" exclamou Amado ao microfone. "Vocês são maravilhosos! Estamos chegando ao final do nosso show, mas antes tenho uma surpresa que prometi." O público reagiu com gritos de antecipação. Nos bastidores, Leonardo observava com expressão neutra, enquanto o diretor de palco sinalizava freneticamente para Amado, tentando informá-lo sobre a presença de Leonardo. Amado notou o movimento e, olhando para o lado do palco, viu Leonardo parado ali. Por um breve instante, sua expressão traiu surpresa genuína, rapidamente substituída por um sorriso triunfante. "E parece que a surpresa já está aqui", anunciou ao público. "Mas antes, vamos a mais um sucesso." Voltando-se para a banda, deu início a uma nova música, claramente estendendo seu show além do programado. A estratégia era evidente: manter Leonardo esperando nos bastidores em uma posição de subordinação simbólica. Romero, o produtor do festival, aproximou-se de Leonardo com evidente nervosismo. "Leonardo, isso está saindo do controle. Ele já ultrapassou o tempo em 20 minutos. Leonardo manteve a calma. "Quanto tempo ele ainda tem, oficialmente?" "Pela programação ajustada, mais uma música, no máximo." Nesse momento, Marcos Fonseca, o empresário de Amado, aproximou-se com um sorriso constrangido. "Leonardo, Amado gostaria que você aguardasse até o final do show. Ele está pensando em te chamar para a última música." Leonardo encarou o empresário por alguns segundos antes de responder. "Marcos, você sabe que não foi isso que aconteceu. Não houve acordo sobre participação alguma. Foi um mal-entendido. Tenho certeza", insistiu Marcos, visivelmente desconfortável. "Mas já que está aqui, estou aqui para esclarecer a situação, não para validar um anúncio feito sem meu consentimento", respondeu Leonardo com firmeza educada. "Por respeito ao público, conversarei com Amado após esta música." No palco, Amado concluía mais um sucesso. Em vez de iniciar outra canção, voltou-se para o lado do palco onde Leonardo aguardava. "Vocês estão prontos para um momento histórico?" perguntou ao público, que respondeu com gritos de aprovação. "Então, vamos chamar uma lenda da música sertaneja para se juntar a nós. Leonardo, venha aqui." Um holofote foi direcionado para o lado do palco, iluminando Leonardo. A multidão explodiu em aplausos e gritos entusiasmados. Era o momento da decisão. Leonardo poderia recusar-se a entrar, criando um constrangimento público, ou poderia ceder à manipulação, validando a atitude de Amado.
com a dignidade característica que o acompanhava por décadas de carreira, Leonardo escolheu uma terceira via. Caminhou até o palco com passos firmes, acenando para o público com um sorriso genuíno. Aproximou-se de Amado e, para surpresa de todos, deu-lhe um abraço cordial, a imagem perfeita da reconciliação que todos esperavam. Amado, claramente satisfeito com o desenrolar dos eventos, estendeu um microfone para Leonardo. "Uma salva de palmas para o grande Leonardo!", exclamou, alimentando a reação entusiasmada do público. "Vamos cantar juntos o clássico Pense em Mim? Sua música, em minha voz, para este público maravilhoso." Leonardo aceitou o microfone, mas, em vez de concordar imediatamente, dirigiu-se ao público com a serenidade de quem dominava o palco há décadas. "Boa noite, Goiânia! É sempre um prazer estar com vocês, meu povo querido." A multidão respondeu com aplausos e gritos de aprovação. Leonardo continuou. "Amado Batista é um dos grandes nomes da nossa música, com uma carreira brilhante que merece todo o nosso respeito." Fez uma pausa estratégica, enquanto Amado sorria, aparentemente satisfeito com o rumo dos acontecimentos. "E por respeito a ele, ao seu show e ao seu público, não vou tomar mais do tempo dele. Vim apenas agradecer pelo convite e dizer que estarei aqui, neste mesmo palco, em alguns minutos, para o meu show completo." O sorriso de Amado congelou, enquanto o público reagia com uma mistura de confusão e aplausos. "Amado, muito obrigado pela gentileza", concluiu Leonardo, devolvendo o microfone e dirigindo-se novamente para os bastidores, não sem antes acenar uma última vez para a plateia. O movimento pegou todos de surpresa. Amado, momentaneamente desconcertado, tentou recuperar o controle da situação. "Isso mesmo, pessoal. Leonardo estará aqui logo mais. Mas antes, vamos a mais um sucesso para encerrar nosso show." Nos bastidores, a equipe de Leonardo aguardava com expressões entre o choque e a admiração. Ricardo foi o primeiro a se manifestar. "Chefe, isso foi magistral." Leonardo apenas sorriu levemente. "Vamos nos preparar. Nosso show começa em 15 minutos, se Amado não decidir estender ainda mais o dele." Romero, o produtor, aproximou-se com visível alívio. "Leonardo, obrigado por contornar a situação com tanta classe. Achei que teríamos um desastre." "O desastre ainda pode acontecer se não começarmos no horário", respondeu Leonardo com firmeza. "Meu público já esperou o suficiente." No camarim, Zé Felipe e Virgínia aguardavam ansiosos por notícias. Quando Leonardo retornou, o filho foi o primeiro a falar. "Pai, já está nas redes sociais. Todo mundo está comentando sobre como você foi elegante e, ao mesmo tempo, não se deixou usar." Leonardo trocou de roupa rapidamente, voltando ao figurino original que havia separado para seu show. "Não se trata de ganhar ou perder, filho. Se trata de respeito pelo público, pela música e por si mesmo." Virgínia sorriu, impressionada. "Você transformou o que poderia ser um constrangimento em um momento de grandeza." "Anos de estrada, minha querida", respondeu Leonardo com um sorriso sereno. "Aprendi com seu Leandro que os melhores shows começam nos bastidores, com as decisões que tomamos quando ninguém está vendo." No palco, Amado Batista finalmente encerrava sua apresentação, 25 minutos além do tempo programado. Apesar dos aplausos entusiasmados, era perceptível um clima de expectativa pela apresentação de Leonardo. Enquanto sua equipe fazia os últimos ajustes no palco, Leonardo recebeu uma mensagem inesperada. Chitãozinho e Chororó, que deveriam encerrar a noite, ofereciam-se para trocar de horário. "Preferimos tocar antes e deixar você fechar o festival", dizia a mensagem. "Depois do que aconteceu, é o justo." Leonardo respondeu imediatamente, declinando a oferta com gratidão. Não precisava de reparações ou privilégios especiais, apenas do respeito ao que havia sido combinado e da oportunidade de fazer o que sabia melhor: emocionar seu público com música de qualidade.
Enquanto aguardava o sinal para subir ao palco, Leonardo refletia sobre os eventos da noite. O que poderia ter sido um confronto ego contra ego transformou-se em uma lição sobre dignidade profissional. E talvez, pensou, essa fosse a verdadeira diferença entre ser uma celebridade passageira e uma lenda duradoura. O palco estava finalmente pronto. A transição entre os shows de Amado Batista e Leonardo levou mais tempo que o normal. Não apenas pelos ajustes técnicos necessários, mas também pela tensão que pairava no ar após os eventos recentes. A equipe técnica trabalhava com eficiência silenciosa, ciente de que os olhos do Brasil sertanejo estavam voltados para aquele festival. Nos bastidores, Leonardo fazia seu ritual pré-show, um momento de concentração e respiração profunda, seguido por uma breve oração silenciosa, tradição que mantinha desde os tempos com o irmão Leandro. Sua banda, músicos que o acompanhavam há anos, formavam um círculo ao seu redor, numa demonstração de unidade e apoio. "Ah, estamos com você, chefe", disse João Paulo, seu guitarrista há 2 décadas. "Vai ser o melhor show da noite." Leonardo sorriu, grato pela lealdade da equipe. "Como sempre, vamos dar o melhor para quem realmente importa, o público que nos acompanha há tantos anos." A alguns metros dali, discretamente posicionados para observar, estavam Zé Felipe e Virgínia. O filho havia insistido em permanecer nos bastidores, preocupado com possíveis novos incidentes. As crianças haviam sido levadas para o hotel por uma babá, mas o casal fazia questão de estar presente naquele momento que já se anunciava como histórico. Romero, o produtor do festival, aproximou-se com expressão ansiosa. "Leonardo, estamos prontos. O público está elétrico. Nunca vi tanta expectativa." "Algum sinal do Amado?" perguntou Leonardo casualmente. "Ele já saiu. Foi direto para o hotel, pelo que me informaram." Leonardo assentiu, sem comentar. Não havia satisfação vingativa em saber que Amado havia partido rapidamente. Apenas a confirmação de que cada um escolhia como lidar com as situações que a vida apresentava. 5 minutos, anunciou o diretor de palco. Leonardo ajustou o chapéu, verificou a afinação do violão uma última vez e reuniu-se com a banda para as últimas instruções. "Vamos fazer algumas alterações no setlist", anunciou, surpreendendo a todos. "Quero começar com Mano." O diretor musical franziu o senho. "Tem certeza? Não é uma música que costumamos abrir com 'Hoje é diferente'", respondeu Leonardo com serenidade. "E quero incluir, entre tapas e beijos, E Você Virou Saudade no bloco principal." A banda trocou olhares significativos. Eram 3 músicas que falavam, respectivamente, sobre irmandade, relacionamentos conturbados e superação, uma narrativa musical que não passaria despercebida aos fãs mais atentos. "Entendido, chefe", respondeu o diretor musical. "Alguma outra mudança?" Leonardo pensou por um momento. "Sim, vamos encerrar com 'Eu Juro', não com 'Pense em Mim', como planejado originalmente." A escolha era significativa. "Eu Juro" era uma música sobre compromisso, lealdade e promessas mantidas apesar das dificuldades, valores que Leonardo sempre prezou em sua carreira. 1 minuto, anunciou o diretor de palco. Leonardo respirou fundo, trocando um último olhar com o filho, que respondeu com um sinal positivo de encorajamento. Então, com a banda posicionada, aguardou o sinal. As luzes do palco se apagaram completamente, mergulhando o festival em escuridão momentânea. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão de mais de 60 mil pessoas. Então, um único holofote iluminou o centro do palco, onde um banquinho e um microfone haviam sido posicionados. Um arranjo simples, quase minimalista, contrastando com o espetáculo tecnológico do show anterior. Leonardo caminhou calmamente até o banquinho, sentou-se com o violão no colo e, sem dizer uma palavra, começou a dedilhar os primeiros acordes de Mano.
a música que compusera em homenagem ao irmão Leandro após sua morte prematura. O público reconheceu imediatamente a melodia e um silêncio respeitoso instalou-se na plateia. A voz de Leonardo, madura e carregada de emoção genuína, ecoou pelos alto-falantes. Mano, tudo que é bom dura pouco, saudade é coisa de louco, a vida é breve demais. Era uma abertura inesperada, diferente dos shows típicos de Leonardo, que geralmente começavam com músicas mais animadas para energizar o público. Mas o efeito foi poderoso. Em poucos versos, estabeleceu uma conexão emocional profunda com a plateia, lembrando a todos não apenas da perda de Leandro, mas do legado de integridade artística que os irmãos construíram juntos. Ao término da canção, um aplauso ensurdecedor tomou conta do festival. Leonardo finalmente dirigiu-se ao público. Boa noite, meu povo querido de Goiânia. Boa noite, Brasil. Começamos com essa canção especial porque ela me lembra que na vida, assim como na música, o que realmente importa são as pessoas que amamos e os valores que carregamos. Fez uma pausa, observando a multidão que o observava com atenção completa. Hoje é um dia especial. Estamos celebrando décadas de música sertaneja, um gênero que conta nossas histórias, nossas dores e nossas alegrias. Um gênero que une gerações e que merece todo o nosso respeito. Sem mencionar diretamente o incidente com Amado Batista, Leonardo conseguia transmitir sua mensagem de forma elegante e significativa. E por falar em respeito, quero agradecer a vocês que estão aqui desde cedo, que pagaram o ingresso, que viajaram quilômetros para estar neste festival. Vocês são a verdadeira razão de estarmos aqui. E é para vocês que vou dar o melhor show que puder esta noite. A banda entrou gradualmente, elevando a energia conforme Leonardo iniciava uma sequência de seus maiores sucessos. O público cantava em uníssono, criando um coro impressionante que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Nos bastidores, Zé Felipe observava com orgulho evidente. É assim que se faz, comentou com Virgínia. E sem dramas desnecessários, apenas música de qualidade. Aproximadamente na metade do show, Leonardo fez uma pausa para conversar mais com o público. A conexão era palpável, não apenas pela performance musical impecável, mas pela autenticidade que sempre caracterizou sua relação com os fãs. Sabem, em mais de 40 anos de carreira, aprendi algumas lições, disse ao microfone, enquanto tomava um gole d'água. Uma delas é que a música é maior que qualquer artista. Ela sobrevive a nós, conta nossas histórias quando já não estamos aqui. Fez uma pausa, olhando para o céu estrelado acima do festival. Outra lição é sobre respeito. Respeito pelo público, pelos colegas de profissão, por quem veio antes e abriu caminhos. Ninguém constrói uma carreira sozinho. O público aplaudiu, entendendo as entrelinhas do discurso. E talvez a lição mais importante, autenticidade. Ser fiel a quem você é, à sua arte, aos seus valores. Mesmo quando seria mais fácil ceder, mudar, seguir modismos, Leonardo então fez algo inesperado. Chamou Zé Felipe para se juntar a ele no palco. Meu filho está aqui hoje, anunciou, enquanto Zé Felipe caminhava hesitante até o centro do palco. Um artista que está trilhando seu próprio caminho com sua própria voz. E sabe por que estou orgulhoso dele? Porque ele entendeu que honrar suas raízes não significa repetir o que veio antes, mas sim construir algo novo com os valores que aprendeu. Zé Felipe, visivelmente emocionado, abraçou o pai. O público aplaudiu entusiasticamente a cena de reconciliação familiar, uma história que havia ocupado as manchetes meses antes, quando pai e filho tiveram desentendimentos públicos sobre direções musicais. Quer cantar uma comigo? Convidou Leonardo. Para surpresa geral, inclusive de Zé Felipe, não escolheram uma música sertaneja tradicional, mas uma das composições mais recentes do filho. Um híbrido de sertanejo com elementos contemporâneos que Leonardo havia criticado inicialmente. A mensagem era clara: respeito às diferenças, abertura ao novo.
valorização da autenticidade de cada geração. Após a participação especial, o show continuou com energia renovada. Leonardo percorreu seus maiores sucessos com a maestria de quem dominava completamente sua arte, intercalando músicas animadas com baladas emocionantes. Quando chegou a hora do encerramento, já passava significativamente da meia-noite. O público, longe de demonstrar cansaço, pedia mais. Leonardo aproximou-se do microfone para as palavras finais. Meu povo querido, chegamos ao fim deste show, mas não ao fim da nossa história juntos. Quero agradecer a cada um de vocês por essa noite especial, por cada momento compartilhado, por cada canção cantada junto. Fez uma pausa, observando a multidão que o encarava com admiração evidente. Vamos encerrar com uma música que fala sobre promessas mantidas, sobre seguir em frente mesmo quando o caminho é difícil. Uma música que dedico a todos que entendem que a verdadeira grandeza não está no sucesso momentâneo, mas na jornada consistente. Os primeiros acordes de Eu Juro preencheram o ar e o público explodiu em aprovação. Leonardo entregou-se completamente à interpretação, sua voz madura carregando o peso da experiência e da emoção genuína. Ao término da música, com o último acorde ainda reverberando pelos alto-falantes, Leonardo simplesmente disse: "Obrigado, até a próxima. Eu amo vocês." E então, com a simplicidade característica dos verdadeiros grandes artistas, deixou o palco sob aplausos ensurdecedores. Não houve discursos prolongados, não houve indiretas veladas, apenas a certeza de uma missão cumprida com excelência. Nos bastidores, sua equipe o aguardava com expressões de admiração e respeito. Ricardo foi o primeiro a se manifestar. "Chefe, isso foi uma aula de música e de vida." Leonardo sorriu, cansado, mas visivelmente satisfeito. A melhor resposta sempre será o trabalho bem feito. O resto é ruído passageiro. Enquanto caminhava em direção ao camarim, foi interceptado por Romero, o produtor do festival, acompanhado por Chitãozinho e Chororó, que aguardavam para fechar a noite. "Leonardo, não tenho palavras", disse Romero, emocionado. "Foi um dos melhores shows que já vi neste festival." Chitãozinho abraçou o amigo de longa data. "Você transformou uma situação difícil em um momento histórico. É isso que fazem os verdadeiros artistas." Chororó acrescentou: "O Leandro estaria orgulhoso, irmão. Muito orgulhoso." A menção ao irmão falecido tocou Leonardo profundamente. Com um aceno de agradecimento, seguiu para seu camarim, onde Zé Felipe e Virgínia o esperavam. "Pai, você foi incrível", disse Zé Felipe abraçando-o. "A forma como lidou com tudo isso, aprendi com os melhores", respondeu Leonardo, retribuindo o abraço. "Com seu tio Leandro, com os palcos, com a vida. E sabe o que mais aprendi? Que no final, o que fica não são as polêmicas, os desentendimentos ou as manchetes sensacionalistas. O que fica é a música." Enquanto se preparava para deixar o festival, Leonardo recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era de Amado Batista. "Leonardo, assisti seu show pelo streaming do festival. Foi uma aula de profissionalismo e talento. Peço desculpas pelo mal-entendido de hoje. Você merece todo o respeito que tem. Abraço, Amado." Leonardo leu a mensagem 2 vezes, considerando como responder. Finalmente, digitou: "Amado, obrigado pelas palavras. Somos parte da mesma história, a história da música brasileira que continuará muito depois de nós. O palco sempre estará aberto para um encontro verdadeiro, quando for o momento certo. Abraço, Leonardo." Guardando o celular, Leonardo deixou o festival acompanhado pela família e equipe mais próxima. Enquanto o carro se afastava, podia ouvir ao longe os acordes do show de encerramento de Chitãozinho e Chororó. O que começara como um dia de tensão e potencial conflito, transformara-se em uma afirmação de valores, não através de confrontos ou escândalos, mas pela força silenciosa do talento genuíno e da integridade artística.
A sala VIP do Allianz Parque, em São Paulo, estava elegantemente decorada para a cerimônia de premiação do Troféu Música Brasileira, um dos mais prestigiados reconhecimentos da indústria musical do país. Artistas de diversos gêneros circulavam pelo ambiente, trocando cumprimentos e posando para fotos. Leonardo, impecável em um terno azul marinho discreto, conversava com produtores e outros artistas quando notou a chegada de Amado Batista. Os dois não haviam se encontrado pessoalmente desde o incidente no Festival de Goiânia, embora tivessem trocado algumas mensagens cordiais nas semanas seguintes. O burburinho na sala diminuiu momentaneamente. A indústria musical ainda lembrava vividamente o que a mídia havia apelidado de A Noite do Silêncio Brutal. O episódio tornara-se um case study sobre ética profissional e respeito mútuo no competitivo mundo do entretenimento. Amado, percebendo a atenção sobre eles, caminhou diretamente em direção a Leonardo. Havia uma determinação em seus passos que surpreendeu os presentes. Leonardo cumprimentou, estendendo a mão. "Tia Amado", respondeu Leonardo, aceitando o cumprimento com firmeza. Um silêncio breve e carregado instalou-se entre eles, enquanto discretamente os presentes observavam a interação. Foi Amado quem o quebrou. "Gostaria de conversar em particular, se possível." Leonardo assentiu e os dois dirigiram-se a um canto mais reservado da sala. Quando estavam fora do alcance de ouvidos curiosos, Amado falou: "Queria te pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu naquela noite. Foi inapropriado." Leonardo observou o outro cantor por alguns instantes antes de responder. Nos olhos de Amado, via algo além das palavras. Um reconhecimento genuíno. Talvez até uma vulnerabilidade incomum para alguém conhecido por controlar rigidamente sua imagem pública. "Não guardo ressentimentos, Amado", respondeu finalmente. "Todos nós cometemos erros de julgamento." "Ainda assim", insistiu Amado, "o que fiz colocou você em uma posição difícil. E a forma como você respondeu?" Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Foi uma lição de dignidade que não esquecerei." Leonardo sorriu levemente. "Sabe, em todos estes anos de carreira, aprendi que o público percebe a autenticidade. Eles sabem quando estamos sendo verdadeiros e quando estamos apenas interpretando um papel." Amado assentiu, pensativo. "E talvez essa seja a diferença entre ser famoso e ser lendário." A conversa foi interrompida por um dos organizadores do evento, anunciando que a cerimônia começaria em 5 minutos. Os dois cantores dirigiram-se para seus lugares reservados. Para surpresa geral, o primeiro prêmio da noite era o Troféu Especial de Contribuição à Música Brasileira, uma homenagem ao conjunto da obra de um artista. Quando o apresentador abriu o envelope, anunciou: "Este ano, o júri decidiu por unanimidade que o prêmio seria compartilhado por 2 artistas que, cada um à sua maneira, ajudaram a moldar o cenário musical brasileiro nas últimas décadas: Leonardo e Amado Batista." Um aplauso ensurdecedor tomou conta do auditório, enquanto os dois cantores, visivelmente surpresos, dirigiam-se ao palco. No caminho, trocaram um olhar que dizia mais que palavras. O reconhecimento mútuo de trajetórias que, apesar de diferentes, haviam contribuído igualmente para a riqueza da música nacional. No palco, após os agradecimentos formais, Amado surpreendeu a todos ao fazer um gesto inesperado. "Leonardo, você se importaria se compartilhássemos este momento musical que o público espera há tanto tempo?" Leonardo sorriu, genuinamente tocado pelo gesto. Seria uma honra. E assim, sem ensaios prévios ou arranjos elaborados, os dois cantores interpretaram juntos Evidências, uma música que simbolizava a própria essência do sertanejo romântico, que ambos, de formas diferentes, ajudaram a popularizar. O público assistiu emocionado a este encontro que não nasceu de estratégias de marketing ou anúncios espetaculares.
mas de um momento autêntico de respeito mútuo e reconhecimento artístico. Nos bastidores, após a apresentação, enquanto recebiam congratulações de colegas e produtores, Amado comentou baixinho: "Sabe, Leonardo, aquela noite em Goiânia, quando pedi para você esperar do lado até meu show acabar." "Sim", encorajou Leonardo, curioso. "Foi provavelmente o maior erro da minha carreira", confessou Amado. "Jamais também foi o que me fez perceber algo importante, que a verdadeira grandeza não está em quem fica mais tempo no palco, mas em quem permanece mais tempo no coração do público." Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do colega. "O palco é passageiro, Amado. A música é eterna. E agora fazemos parte da mesma história, não como rivais, mas como dois capítulos diferentes do mesmo livro." Enquanto deixavam juntos o palco sob aplausos contínuos, ambos sabiam que haviam transformado um momento de tensão em um legado de respeito. Uma lição silenciosa, mas poderosa, para as gerações de artistas que viriam depois deles. No final, não foi o silêncio brutal daquela noite em Goiânia que definiu suas carreiras, mas a harmonia inesperada que nasceu dele, prova de que, na música como na vida, as mais belas melodias frequentemente surgem após os momentos de maior dissonância.